Então, essa aula de hoje é principalmente para isso, para você aí se conhecer, né? E saber como que você pode lidar no cotidiano, na sua rotina de trabalho. Então, essa é uma fase muito importante. Quando você para pensar, e aí eu quero que cada um de vocês aí, ó, para e pensa sobre isso, né? Pensa em você, no seu dia a dia, como que você aí pode ser livre, né? Pensa quando você era criança, como que você era. Então, assim, você deve pensar no seu dia a dia, o que que você, enquanto criança, como que você era e durante a vida, porque a vida vai dando coça na gente, né? A vida maltrata, a vida faz a gente ter decepções, né? Durante a vida, enquanto a gente é criança, é tudo muito bom. Quando a gente cresce, a gente tem decepções, a gente descobre que, de repente, pai e mãe não é o super-homem e a Mulher Maravilha. A gente descobre que o príncipe encantado, ele não existe e que a gente tem que conseguir, né, se relacionar da melhor forma com o nosso esposo ou com a nossa esposa. A gente descobre que ser pai e mãe existe uma romantização sobre isso, né? E na verdade não é nada assim. Existem muitos desafios de ser pai e mãe, né? Então vocês aí no cotidiano de vocês, só vocês sabem das dificuldades do dia a dia que cada um de vocês tem. Então, o mais importante no nosso percorrer da nossa vida é, primeiro, ter essa consciência livre. Segundo, pense nos momentos onde você era livre. Era o momento que você não tinha preconceito, que você não tinha a necessidade de se mostrar. Você era você criança, né? Então, essa é uma dica muito importante que eu quero dar para vocês. Mas para e pensa, a sua liberdade mental vem a partir do momento que você é honesta com você e seus princípios e que você consegue não se deixar contaminar pelas coisas externas, né? E aí, existe uma outra coisa que também é muito importante a gente falar, que é o que te impede de se sentir livre? O que te impede de se sentir feliz? Às vezes pode ser alguém lá na sua família, né? Um filho, um marido, mãe, pai. Às vezes pode ser alguma coisa no seu trabalho, né? O que te prende? O que você percebe que trava a sua felicidade, né? O que você percebe que é o seu calcanhar de Aquiles, aquela situação que vira e mexe, ela tá ali te incomodando. E aí é muito importante eu falar para vocês o seguinte: no dia a dia, você tem que tentar identificar isso e tentar tratar, curar, porque senão a situação vai só piorando. Então deixa ir o que tá te consumindo para vir coisas novas, para vir coisas boas. Não adianta a gente ficar se fixando em situações que não tá deixando a gente feliz, que tá deixando a gente triste, amargurado, né? Então, pensa nas situações do que realmente te incomoda, do que você acha que poderia ser diferente. Isso te traz liberdade mental, porque ninguém merece viver infeliz, né? Ninguém merece viver passando o dia a dia e não ver situações de que você realmente se sinta bem, né? E qual que é o resultado, né, dessa liberdade que eu falo para vocês? É muito importante você se sentir bem. Quando você se sente bem, a opinião das pessoas importam, mas você sabe que você deu o seu melhor, que você fez a melhor maneira que você pôde. Então, você acolhe as informações, mas você não se deixa contaminar, não fica, como que eu falo? Com raiva, né? Não fica constrangida, né? Você confia em você mesma. Então você sabe que você deu o seu melhor, você fez tudo o que você podia. Isso é liberdade positiva. Eu fiz o meu melhor que eu pude. Ah, infelizmente não foi o melhor ainda. O que eu posso melhorar? Você capta aquilo que você pode melhorar, vê o que você consegue ou não e vida que segue, né? Você tá ali dando o seu melhor dia a dia, né? E aí é muito importante quando a gente fala dessa liberdade, né, mental, essa liberdade deve estar presente no seu trabalho, essa liberdade mental deve estar presente nos seus familiares, nos seus entes queridos,
essa liberdade mental deve estar relacionada aos preconceitos, né? Tem uma história muito bacana que eu gosto de contar. Eu sou do interior de Minas Gerais, né? De Leopoldina. E quando eu era adolescente, né, não tinha faculdade aqui. Então, para poder estudar, você tinha que ir embora. E aí eu fui para o Rio de Janeiro para poder estudar, né? E quando eu cheguei no Rio, eu tinha meu pai tinha um preconceito com pessoas que tinham tatuagem. Meu pai detestava tatuagem, falava super mal, era maconheiro que ele falava. Ah, tudo maconheiro, tudo drogado. E eu vim com isso no meu íntimo, né? Porque a gente na verdade, o reflexo de quem criou a gente, né? Dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, de quem te criou. Então eu tinha isso muito lá enraizado dentro de mim. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro para morar lá, eu olhava para um na faculdade, eu olhava para outro e eu falei, vou conversar com quem? Porque o carioca, né? Não sei se tem carioca aqui. O carioca, por natureza, acho que já nasce e já faz uma tatuagem, né? A maioria dos cariocas tem tatuagem, é natural que eles gostam da tatuagem, né? Hoje em dia eu adoro também. Então, assim, quando eu fui morar no Rio, foi o primeiro preconceito que eu tive que me despir dele, porque ele estava muito concretizado dentro de mim por uma coisa que eu vivenciava no meu dia a dia, né? Meu pai achava aquilo muito ruim, falava que eu não podia arrumar namorado que tivesse tatuagem e tal. Enfim, então, quando eu cheguei no Rio, eu falei, meu Deus do céu, eu vou conversar com quem, né? Porque todo mundo tem tatuagem. E aí foi passando o tempo e eu fui entendendo que não tem nada a ver, tatuagem é só uma coisa que você faz na pele. Na verdade, hoje em dia eu considero uma arte, eu falo que eu tenho vontade de fazer. Ainda não fiz, mas eu acho que um dia ainda vou fazer uma. Mas acho que meu pai vai ficar bravo, né? Tá lá no céu, mas acho que ele vai ficar bravo lá de cima comigo. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai entendendo que tem coisas que foram feitas assim, né? Foram moldadas assim e o mundo vem mudando, né? Essa semana teve uma colocação do Papa em relação à homossexualidade que foi muito bacana, né? Que o amor não tem que ter sexo, né? Então, assim, eu acredito muito que o mundo vem mudando e para melhor, né? Colocando o amor em primeiro lugar. Eu falo que antigamente existia um conto de fada mesmo, né? Que as princesas eram frágeis e ficavam no castelo e depois desculpa. Aí depois vinha o príncipe para poder salvar, né? Toda essa história. E hoje em dia não existe mais isso, né? As mulheres trabalham, os homens trabalham, os dois juntos constroem, né? A família constroem no dia a dia. E isso é muito bacana, né? Essa mudança mesmo de cultura. Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente tem que tentar tirar alguns preconceitos para a gente poder viver melhor, né? Tem pessoas que não aceitam ser chamadas a atenção. Tem pessoas que não aceitam de forma alguma que alguém fale, olha, fulana, isso não é bom assim, vamos fazer assim. Aí a pessoa já vai e responde na lata, não aceita. E assim, gente, ninguém é perfeito. Todo mundo tá aqui para errar. Sinto muito em falar isso para vocês. Vocês vão errar na vida de vocês. E não é só uma vez. E isso é libertador. É libertador. Deus me livre se eu não errasse. Quem não erra não aprende. Então, a cada um de vocês que estão aqui assistindo no Facebook, no YouTube, no Instagram, entendam, o erro faz parte do processo de amadurecimento, de aprendizagem. Quantas vezes você caiu até você começar a andar? Quantas vezes você errou até você começar a andar? Então, é exatamente isso. No seu trabalho, por mais que você estude, que você saiba, em algum momento você não vai conseguir acertar em tudo. E tá tudo bem, sabe?
E aí é muito importante você, com seu colega de trabalho, aceitar as críticas, aceitar e não ficar com raiva disso. E ter inteligência mental de captar o que você acha que é interessante e deixar fluir o que não for, e não ter raiva, e não ter ressentimento. E assim, é muito importante no seu dia a dia você pensar assim, como que eu posso, né, fazer para ter minha liberdade mental, espiritual, né, para não ser manipulado por ninguém, para não me sentir incomodado por nenhuma situação, para ter a sua paz, né? Sua paz lá na sua casa, com a sua família, sua paz com seu parceiro, sua paz com seu chefe, né, com o idoso que você cuida, com a sua equipe de trabalho, né? O que você pode fazer para ter essa liberdade? A gente deve buscar isso todos os dias. E aí, eu vou te falar isso por um erro que eu também cometo, que é o seguinte: a vida de todo mundo é muito corrida. E a gente vai trabalhando e fazendo, a gente não para. Quando a gente não para, a gente não consegue parar para analisar essas situações. E aí, tem uma frase que eu gosto muito, que eu vou colocar para vocês, que é essa aqui, ó. Porque sou como uma árvore cortada, que volta a brotar, eu ainda tenho vida. E eu achei essa frase tão bacana, sabe? E uma árvore cortada que renasce e agradece por ter vida, né? Quando a gente... existem situações da vida da gente que a gente acha que a gente está sendo tolhida, que a gente acha que é uma fase que está sendo ruim, e não. É uma fase que a gente está sendo cortada para fortalecer, para a gente poder ser uma árvore mais frondosa, uma árvore mais forte no futuro, né? Então a gente deve entender que o dia a dia vão ter situações que vão ter podações, mas elas são benéficas para a gente lá na frente. E a gente tem que ter maturidade. Eu não sei, né, muito a idade das pessoas que estão aqui. Eu ia até perguntar no início do vídeo, mas acabou que eu esqueci. Mas assim, quando a gente vai adquirindo mais maturidade, né, a gente vai conseguindo entender mais isso, né? Quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma cabeça muito diferente do que eu tenho agora, né? Com quase 40. E quando eu tiver 60, vai ser outra cabeça. E feliz aquele, né, que vai aceitando a maturidade, que vai aprendendo e vai sendo pessoas melhores. Eu falo que nesse mundo, gente, a gente está aqui para servir o outro, para ajudar o próximo, um ajudar o outro, sabe? Existem pessoas que são egoístas, que acham que ela não pode. Nossa, eu lembro que quando eu fui trabalhar no meu primeiro emprego no Rio de Janeiro, uma pessoa falou assim: eu não ensino tudo, não, porque se eu ensinar tudo, depois eu sou mandada embora e ela fica. Não existe nada disso, sabe? Não existe competição, concorrência, faz o seu melhor, que você vai exaltar o outro e exaltar você também. Sabe? Eu sei que no dia a dia existem pessoas que são más, que são maldosas, mas aí eu opto por nem conviver. Então, se você percebe que alguém, uma pessoa que infelizmente suga suas energias, não é uma pessoa que você deve conviver com ela, nem conviva, sabe? É assim que eu vivo, é assim que eu penso, sabe? Porque a gente está aqui para viver uma vida só e a gente tem que ser feliz nessa vida, né? Eu sei, né, existem as religiões, né, reencarnação, enfim, mas é essa daqui que nós estamos hoje e eu acho que é isso que a gente tem que pensar, cada um com a sua crença, com a sua religião, né? Cada um pensa de uma forma, não vamos discutir isso, né? Mas é muito importante que você passe por essa vida e seja feliz, que você consiga realmente ser próspero, né? Ajudar as pessoas, né? Ser empático ao outro, que você consiga olhar para trás e falar: nossa, olha o que eu construí. E não é construir financeiramente, não, sabe? É construir amorosamente. É você colocar um pouquinho de amor em cada lugar que você passar. Eu já tenho 15 anos de formada, né? E eu tenho muito orgulho da minha trajetória de vida. Porque quando eu olho para trás, isso até me emociona, eu consigo ver um pouquinho de amor em todo lugar que eu passei, sabe? E se hoje eu quiser voltar lá no primeiro emprego, eu vou receber um abraço super gostoso. E se eu for no segundo, da mesma forma, se eu for no terceiro, se eu for na clínica que eu trabalho, enfim,
E é isso, sabe? É você deixar um pouquinho de amor por onde você passar. Às vezes você vai perder alguma coisa, às vezes vai. Você ganha lá na frente. Vocês podem ter certeza. Eu já falei isso aqui para vocês, né? Eu falo que eu sinto como se vocês fossem meus amigos mesmos, e eu falo o que eu sinto. Na minha vida, durante toda a minha vida, eu sempre tive anjos que me ajudaram. Sempre teve alguém que me ajudava e eu sempre tentei ajudar alguém. Sempre, na minha vida inteira, sempre foi assim. Mas por que isso, Elaine? Eu acredito muito que é o que você dá, você recebe, sabe? O que você manda de positivo volta para você positivo. Eu acredito muito nisso. Então, assim, pensem nisso, sabe? Pensem no que você, qual o legado que você quer deixar, sabe? Quando você tiver velhinha lá na frente, que você olhar para trás, você vai falar assim: deixa eu ver quantos coraçõezinhos você deixei lá atrás, né? Então, eu acho que é isso, sabe? É você ir plantando, plantando e vai semeando e vai crescendo. E aí você ajuda o outro a semear, do outro semeia. E quando você vê o dele tá grande, o seu também tá. Não existe, não existe competição, sabe? Um ajuda o outro e todos crescem juntos. Tem uma história que eu já contei aqui, mas vou contar de novo, né? Quem já ouviu, relembra, né? Que me veio na memória, que é a seguinte: um cara, ele tinha a melhor plantação de banana. Não lembro se era banana, você lembra? De uma fruta, é banana. Não, era de milho, de milho. Ele tinha a melhor plantação de milho. E aí, esses milhos que ele tinha, ele ganhava muitos prêmios e tal. E aí, um dia alguém perguntou para ele: mas fulano, como que você consegue esses milhos tão nobres, né? Sem nenhum grão ruim? Como que você consegue isso? E aí ele virou e falou assim: meu filho, eu consegui isso a partir de muita sabedoria. Quando eu comecei com a plantação, eu queria fazer a melhor e maior plantação da minha região. Eu queria ser referência nesse produto. E eu comecei a fazer e eu reparei que eu não conseguia ter o melhor produto. E aí, estudando, eu descobri que as abelhinhas, elas faziam a polinização do meu milho para o milho dos vizinhos e dos vizinhos para o meu milho. Então, não adiantava eu comprar a melhor semente, a melhor terra, a melhor aguar sempre, arar sempre, ter o maior cuidado se aquela abelhinha ia lá e pegava o milho ruim, a polinização do milho ruim e colocava aqui. Então não adiantava. E o que eu fiz? Eu dei para toda a minha vizinhança o melhor grão, a melhor semente. E todos os meus vizinhos ficaram agradecidos, né, pela minha gentileza e plantaram os seus melhores grãos nas suas terras. E quando a abelhinha polinizava aqui e polinizava lá, sabe o que acontecia? O meu ficava cada vez melhor e o dele também. Entende o que é isso? Não é um melhor do que o outro. São os dois juntos. E aquele sujeito que tinha uma condição financeira melhor, que tinha uma plantação maior, é claro que ele continuou seguindo melhor do que o outro que era menor. Mas os dois cresceram. Entende qual é a diferença disso? É isso. Não é um ou outro, são os dois. Vamos juntos. É esse o segredo. Mas se amanhã ele não for grato a mim, eu fiz a minha parte. O resto é resto. E podem ter certeza que não faz nenhuma diferença disso lá na frente. Você, com você mesmo, cada vez que passa, você é mais grato às suas atitudes, né? E é comum a gente ouvir muitos comentários assim, ó: você não pode isso, não sobe aí, você vai cair, levanta, não vai aí, não pega, não faz. E é assim desde que você era criança. A gente cresceu entendendo que não pode, não isso, não aquilo. É assim, sempre foi assim. E aí você cresce com não lá dentro da sua cabeça. E você aí, cada um de vocês que estão aí agora me assistindo, se trava em algum momento da vida, porque o não é muito maior do que o sim, do que é permitido. E isso faz parte de uma educação, né? De um trabalho para você educar os seus filhos, que você deve estimulá-los, que você deve exaltar os seus filhos. Só que a gente não tem o hábito de fazer isso.
E a gente, quando cresce, quando nos tornamos adultos, a gente fica muito limitado muitas vezes. Por que você aí, cuidador de idosos, que está aqui me assistindo agora, não pode ter uma carteira assinada? Por que você que está me assistindo agora não pode ter o melhor emprego? Por que você não pode ganhar bem? Você pode tudo que você deseja. Você pode ter uma empresa de home care. O que aparece para mim de pessoas me pedindo indicação de profissional ou pessoas me pedindo para ajudar elas a arrumar emprego, vocês não fazem ideia. Esse nicho de mercado tá aí. Eu não consigo pegar porque eu já tenho muita função, né? Então eu não consigo pegar. Quando as pessoas pedem ajuda... Ih, gente, tá acabando já a hora, né? Eu falo muito, né? Mas enfim, vou tentar adiantar aqui. Mas é um nicho de mercado que você que está aí me ouvindo agora, amanhã você pode ser o dono de uma empresa. Só depende de quem? De você. Só depende da sua vontade. Mas, Erlane, eu tô velha, não tenho idade, minha filha. Erlane, não tenho dinheiro, se organiza, faz outro serviço. Comece do nada. Gente, rede social não paga nada, só depende de vocês. Então, foque nos seus pensamentos, sabe? Pega as suas limitações, põe ela de lado, coloca no papel as infinitudes, até onde você pode ir. Eu falo que muitas pessoas aposentam, né, e ficam com uma sensação de escassez. Então, elas ficam limitadas naquilo ali. Aposentei, eu só posso viver disso. Não! Sabe? Começa a ter uma mentalidade de abundância. Abundância espiritual, abundância mental. O que eu posso fazer? Vai vender brigadeiro na rua. Final do mês você ganhou lá mais R$500 vendendo brigadeiro, vendendo doce. Enfim, faça o que você gosta. Crie, recrie. Ficar em casa ou ficar num trabalho que você não é feliz não vai te levar a nada. Então, pensem nisso, né? É muito importante a gente pensar, né? No seu dia a dia, no seu cotidiano, você deve ter a sua liberdade. Liberdade de tempo para você cuidar de você. Aprender a ganhar dinheiro, porque, gente, você não deve ser escrava dele. Quantos cuidadores falam comigo assim, Erlane, eu tô nesse trabalho, mas eu não gosto. Eu tô aqui porque eu preciso de trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso com vocês. Se tem alguém aqui que está trabalhando, mas está infeliz, por favor, comece a espalhar currículo ontem. As pessoas não vão descobrir que você está infeliz se você não começar a se mover. Quando eu falo do curso do cuidador, quando eu falo o valor, as pessoas falam, é caro, eu não posso, agora não. Gente, se especialize. Cada curso que eu faço custa R$10.000. E eu vou lá e pago, eu divido, que eu também não sou rica, não. É na dificuldade, mas eu sei que isso é necessário para eu ser a melhor profissional. Então, pensem nisso. O que você quer ser na sua vida? Mais um ou melhor profissional? Né? Então, pensem nisso. Entre no mundo de uma maneira leve, de uma maneira delicada. Faça a sua diferença. Não precisa de ser diferença no mundo, não. O mundo não precisa de me conhecer. Mas por onde eu passar, se eu fizer a diferença com o meu colega, com já está valendo, né? Explore e siga a sua paixão. O que você ama? Você deseja mesmo ser cuidador? Então faça por onde para ser o melhor cuidador, cuide da melhor forma do seu idoso, né? E pesquise a sua verdadeira vocação. A sua vocação é mesmo ser cuidador? É isso que você gosta? Então foque nesse trabalho, né? Tenha liberdade para amar, para escolher, para você escolher o que você deseja, né? Escolher a forma que você deseja fazer. Liberdade de expressão, né? Existem tantas pessoas que desejam falar coisas, desejam ser coisas e não são por medo do que as pessoas vão dizer. Dane-se o que os outros vão dizer, seja você, seja feliz, né? Tenha a sua liberdade física, né? Tenha a sua liberdade mental. É muito importante vocês pensarem isso, ok? E eu queria falar com vocês também sobre uma coisa muito importante, que é, quando eu falo isso tudo para vocês, vocês podem virar para mim e falar assim, Erlane, mas dá medo, né? Dá medo pensar que eu vou ter que mudar de um emprego que eu não gosto, mas que eu tenho que mudar, porque eu estou infeliz nele. Dá medo saber que eu vou ter que mudar, às vezes, de profissão. Dá medo saber que eu vou ter que
assumir o que eu desejo ser, dá um monte de medo. Pega isso tudo de medo, coloca numa caixinha, dobra bem dobradinho, faz isso mentalmente, tá? Dobra bem dobradinho, coloca fogo nisso mentalmente. Ou se você quiser, anota no papel e bota fogo mesmo, tá? Isso é uma técnica que funciona e pode ter certeza que ajuda muito a vocês. Para vocês cuidadores familiares, você que cuida aí do seu pai, da sua mãe, às vezes você já teve algum problema no passado com eles, né? Às vezes já teve alguma amargura, alguma coisa que eles tenham feito que te deixou muito triste. Faça isso, coloca no papelzinho e queima. Todo mundo tá aqui para errar, gente. Todo mundo erra e acerta. Seus pais também erram. Eu lembro quando eu descobri que meu pai também errava, eu falei, mas gente, ele era meu super-herói, como assim? Ele erra? E erra. E eu também erro com a minha filha, né? Às vezes eu falo com ela, filha, eu tô fazendo o melhor para você, mas eu também não tenho certeza se eu tô certa. Né? Então, assim, todo mundo tá aqui e todo mundo pode errar. E tá tudo bem com isso. Dia seguinte a gente aprende com os erros e você hoje, sabe, eu tô determinando, eu quero mudar minha vida nesse sentido. Eu vou correr atrás disso. E corra com toda a sua vontade. Se depois não der certo, você tentou. E você vai assumir as consequências. E tudo bem. E vamos seguir em frente. Então é muito importante eu falar para vocês, e aí eu quero deixar para vocês essa frase aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. Cuidado com o seu medo. Ele adora roubar seus sonhos. Então, essa frase, eu acho que a melhor de todas é a que eu vou colocar para vocês poderem comentar. Coloca para mim aí, fazendo favor. Só você colocar no YouTube. Cuidado com o medo. Ele adora roubar sonhos. E aí, essa frase eu vou deixar para vocês poderem pensar sobre isso, sabe? Não deixa os seus sonhos morrer. Não deixa mesmo, gente. A frustração lá na frente é tão ruim, é tão doída, é tão ruim você falar, eu queria tanto uma coisa e eu deixei passar por medo, né? Então, foque nos seus desejos. E a outra frase que eu queria falar para vocês é essa, né? O mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e de correr o risco de viver seus sonhos. E eu acho isso lindo e libertador, né? Se você correr atrás, né? Você corre um sério risco de conquistar os seus sonhos e isso é lindo e libertador, né? Guardem essa frase, eu até me emociono, porque o meu desejo do fundo do meu coração é que vocês sejam extremamente felizes, né? Como pessoas na profissão de vocês. E a última frasezinha é: a palavra convence, o exemplo arrasta. E aí o que eu estava falando com vocês, aqui eu volto para mim. O que eu estava falando para vocês é o seguinte: a gente é muito dos nossos pais, né? A gente é muito do que os nossos pais eram. Então a gente tem enraizado coisas boas, coisas ruins, né? Que todo mundo está em evolução, é natural e tudo bem que isso aconteça. E aí essa frase, né, que eu acabei de colocar para você, a palavra convence, o exemplo arrasta, é porque a gente vê um monte de gente falando, mas não fazendo realmente, né? Eu tenho visto agora nas redes, nesse momento de pandemia, né, nas redes sociais, no convívio com colegas, os filhos estão fazendo aula virtual, né? E aí o que acontece? Os pais permitem que os filhos olhem no Google para colar, para poder tirar 10 na prova. Ou então tem pai que leva o filho para a professora particular, para a professora fazer a prova e ele ficar com nota boa. Gente, olha o que você está ensinando para o seu filho. Você está ensinando o seu filho a burlar o sistema. Outro dia, um amigo da minha filha, né, comentou uma situação que o pai, ele burlava o sistema para poder conseguir se beneficiar de uma situação. Aí fiquei pensando, meu Deus do céu, o filho dele já sabe que o pai dele burla um sistema. Como assim? Então, no dia a dia de vocês, sabe, dê exemplos para os seus filhos, para os seus familiares, sabe? Seja exemplo para a sua família, né? A palavra até convence, mas o exemplo arrasta.
Então, fica com essa frase aí no coração de vocês. Eu quero falar para vocês que a sua liberdade mental, a sua liberdade de vida tá aqui, ó, na sua cabeça e só depende de você. Então, eu quero muito do fundo do meu coração que vocês pensem sobre isso, que você pense que o seu colega de trabalho, o familiar onde você trabalha, a equipe que você trabalha, ela não pode tirar a sua paz. Você deve absorver as informações que são importantes, isso é bom. Errar, todo mundo erra e tá tudo bem. Seja honesta aos seus princípios, não minta nunca e cuidado, a sua saúde mental é muito importante. Então, procure sempre, né, estar na sua paz, pense, o que eu posso fazer para poder ter a minha paz, adquirir a minha paz, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos parando hoje por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela parceria. Muito obrigada por me deixarem entrar na casa de vocês. Obrigada por estarem aqui na minha casa. Eu sinto do fundo do meu coração que a gente está assim, ó, de mãos dadas, fazendo uma grande família, Erlaine Rezende, tá bom? Vamos juntos nessa corrente do bem? Um beijo.